Olá, bom dia! Aqui é a Terezinha Maia do Formulando Beleza. Hoje nós vamos compartilhar com você um estudo de caso sobre um determinado tipo de mancha que aparece, de um modo geral, nos pés, aparece também em outros locais. Mas elas são indolores, não coçam, parecem com melasma, dão um aspecto às vezes de hematoma e não se trata de nada disso. Trata-se de uma dermatose chamada doença de Steinberg. E uma dermatologista que eu convidei para que a gente fizesse uma boa anamnese e desse uma olhada, não teve também dúvidas de que seria esse tipo de dermatose. Veja um resumo sobre essa dermatose que a gente fez para vocês nesse vídeo. Então, gente, conforme nós dissemos, nós escolhemos essa dermatose, a doença de Steinberg. Nós vamos falar um pouquinho da apresentação dela, as causas, o tratamento e sugestões de alguns protocolos. Na verdade, que dermatose é esta? É uma dermatose pigmentar, progressiva, de curso crônico, não tem cura, ela tem controle. Assim como o melasma não tem cura, tem controle, essa doença, essa dermatose também é assim. E ela não é uma coisa antiga, ela é do século passado, ela foi descrita pela primeira vez em 1901. Ela se apresenta de forma característica, são manchas castanho avermelhadas, irregulares, associadas a petequias. Petequias, para quem não está lembrando, elas se apresentam como micro pontinhos avermelhados, como se fossem picadas de inseto. Mas, na verdade, é um distúrbio do nosso sistema vascular. Essa dermatose, ela não apresenta sintomas, não. Ela não arde, ela não coça, não dói e acomete principalmente os membros inferiores. Isso não quer dizer que ela não possa aparecer nos braços, no tronco, também isso é possível. Mas qual é a causa dessa doença? Ela tem uma etiologia desconhecida, ou seja, tem algumas hipóteses, mas ninguém chegou à conclusão por que aparecem essas manchas. Existem alguns prováveis fatores desencadeantes. Muitas vezes ela veio depois de uma dermatite de contato, uma hipersensibilidade a algum tipo de medicamento, uma alergia, uma fragilidade capilar, tem testes de laboratórios para isso, para analisar a fragilidade capilar. E o que é mais importante, que das hipóteses todas, exatamente essa fragilidade capilar vai dar como consequência o aparecimento daquelas manchas. E elas podem serem controladas, aparentemente ficou tudo bem naquele local, aparecer em outro lugar, inclusive no mesmo local. Por isso que a gente falou que não tem uma cura, ela tem um controle. E por que a cor dessas máculas, dessas manchas? Há uma deposição de hemosiderina. Nós falamos lá das petequias, falamos que é um rompimento, na verdade, das hemácias, né? E as hemácias, ela tem a hemoglobina, e a hemoglobina tem o pigmento férrico, ou seja, aquela cor avermelhada é exatamente do pigmento da hemoglobina. Então, há uma deposição do que a gente chama de hemosiderina. E aí pode acontecer que depois dela extravasar no tecido, há uma ativação de melanócitos e aparece como se fosse um melasma embaixo. Daí mais uma dificuldade do controle e da melhorar a aparência dessa dermatose. Mas a gente tem que ter cuidado porque há uma diferenciação dela com os tipos de melasma. Essa ativação secundária, ela pode acontecer ou não. Depende, se a pessoa já tinha uma tendência a ter melasma, ela pode estar no substrato, está embaixo dessa camada de hemosiderina. E isso só vai dificultar. Como tratar e o que usar nesses casos? Primeiro, a gente tem que pensar numa fase preparatória. A gente tem que preparar essa fase, essa pele, antes do tratamento. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. E depois vamos passar para a fase de execução, que é feita com aplicação de peeling com ácido tioglicólico. Nós vamos também explicar de como se faz isso. E a duração são de 6 até 10 semanas, dependendo do caso ou do histórico, da anamnese, da história realmente do aparecimento dessa dermatose. Aqui é o pé de uma cliente nossa, nós vamos falar do estudo desse caso, a gente fez o estudo dela e graças a Deus hoje está muito bem. Esse caso, ela é uma paciente de 56 anos com relato de torcedura no tornozelo. Ela torceu o tornozelo numa calçada e ficou inchado, ficou toda aquela coisa dos hematomas, fez um tratamento ortopédico, botou bota, melhorou, desapareceu todo aquele roxo do hematoma.
E depois de um ano, mais ou menos, começou o aparecimento de petecas, a gente já falou anteriormente, e depois das máculas, que é esse tipo de mancha castanha avermelhada, por causa do ferro, da hemosiderina que está lá extravasada nos tecidos. E eu convidei uma dermatologista, amiga minha, que sempre participa dos meus protocolos, e os exames que a gente realizou demonstraram a presença da hemosiderina, e as manchas aos poucos aumentavam de tamanho nesse pé direito. E foi detectado imediato que se tratava desse tipo de dermatose. Muitas vezes ela é confundida com os melasmas, e foi isso que aconteceu com essa paciente. Ela fez vários tratamentos dermatológicos, todos as prescrições normalmente se baseavam no normal de tratamento para melasma, né? São os despigmentantes, com concentrações variadas, às vezes um tratamento de um pire com ata, com glicólico, retinóico, mas isso não resolveu. Então, o que a gente faz nesse caso? Como ela já havia realmente feito um preparo dessa pele, que na verdade a gente tem que preparar a pele. Como na anamnese dela já tinha feito vários tratamentos dermatológicos, então a pele já estava basicamente preparada. Mesmo assim, a gente usou durante 18 dias um protocolo com ácido glicólico, ácido mandélico, alfa-bisabolol, e depois desse período foram iniciadas então as sessões de pile com ácido tioglicólico a 10%. O resultado foi uma melhora de 90% no clareamento dessas máculas, dessas manchas. Foi elaborada uma formulação depois para fazer a manutenção do tratamento. Como a gente faz em melasma, você despigmenta, clareia a pele e depois ela tem que ficar usando não só o protetor solar, mas também algum produto com base hidratante, normalmente vitaminada, e com algum despigmentante. De um modo geral, se escolhe numa fase de manutenção os despigmentantes já à base de vegetais, todos aqueles whites da vida, e a base sempre deve conter um óleo de rosa mosqueta, uma vitamina A e uma vitamina E. Então, o nosso resultado realmente foi excelente. Agora, fazendo umas considerações finais, eu quero dizer que essa doença, nos Estados Unidos, ela realmente tem um índice alto. Mais de 18 milhões de pessoas têm isso. Ela comete, de um modo geral, a raça branca. O Brasil é miscigenado. A gente, se tiver raça branca, um pouquinho do sul, proveniente daqueles europeus que estão lá. Mas, de um modo geral, essa mistura já favorece o não aparecimento. Mas isso não quer dizer que não vai aparecer. No Brasil, a gente não tem dados estatísticos para isso, né? E em relação ao ácido tioglicólico, ele é um representante da classe dos tioglicolatos, ou seja, conhecido nos produtos capilares, nos depilatórios. Ele é usado nos alisantes capilares, nos colorantes, e hoje já tem o ácido glicólico em forma de nanotecnologia, que é muito melhor para esse peeling, porque a penetração é melhor. Além do mais, já desodorizado, porque todo mundo conhece que o ácido glicólico com alisante de cabelo, e se realmente você usou um produto onde o ácido glicólico não foi desodorizado, é aquele cheiro que mesmo depois de lavar, parece que quando molha a coisa fica ainda com aquele odor. Esse ácido glicólico, quando ele é aplicado topicamente, no caso dos peelings, ele não provoca dor, eritema, poucas vezes descamação leve. Logo, é um protocolo seguro e eficiente. Você não tem que se preocupar, vai arder, eu vou ter que controlar isso, não. No nosso protocolo, a gente diz quanto tempo vai ficar na pele e às vezes, e quantos dias depois você tem que aplicar esse protocolo. E a sua ação, por que ácido tioglicólico, por que não retinóico, por que não esses outros tipos de ácido? Porque o tioglicólico, ele solubiliza o pigmento férrico. Se a gente, numa placa de laboratório, nós colocarmos o sangue e aí colocarmos o ácido tioglicólico, vai ver que ele solubiliza. Então, se ele solubiliza, ele é capaz também, no tecido, de solubilizar para que aquilo seja drenado, seja expelido. Esse é o motivo porque o ácido tioglicólico é de eleição usado nesse tipo de dermatose. Bom, gente, se vocês gostaram, vocês podem compartilhar com outros profissionais ou com outras pessoas essa informação na nossa página no Facebook. Se inscreva no nosso canal e cadastre no nosso site. Você vai receber, após cadastro e solicitação, esse protocolo para que você tenha realmente um conhecimento
maior a respeito disso. Muito obrigada e nos aguarde no próximo resumo de dermatoses.